Olá, o meu nome é Sebastião Bugalho e este é o novo podcast do PSD no Parlamento Europeu. Olá, eu sou o Paulo Nascimento Cabral e temos o gosto de começar hoje o podcast do Parlamento Europeu, da delegação do PSD aqui no Parlamento Europeu. L'Europe ne se fera pas d'un coup, mais dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united. Por aqui vão passar todas as histórias que envolvem os nossos bastidores, porque é nos bastidores deste Parlamento que de facto se resolve e se trabalha toda a nossa atividade parlamentar. Por aqui vão-te passar todos os membros da nossa delegação do PSD e hoje começamos com uma conversa entre nós dois sobre as relações transatlânticas. É verdade, Sebastião, e começamos porque eu faço parte da delegação para as relações com os Estados Unidos, aqui do Parlamento Europeu, e tu estás na linha da frente naquilo que tem a ver com os assuntos externos. E de facto é um enorme gosto estar aqui contigo e faço parte da delegação e tenho que ressalvar isto, porque tu compreendeste a importância dos Estados Unidos para aquilo que é a nossa comunidade imigrante dos Açores também e cedeste-me a tua posição, gentilmente cedeste a tua posição e obrigado por isso. Já me pagaste não sei quantos almoços desde então, não é? É verdade, não, ainda não, mas estou em falta, reconheço. Mas acima de tudo, falar contigo e debatermos sobre as questões relacionadas com o transatlantismo da União Europeia é fantástico. Mas já temos aqui uma pergunta que nos deixaram para começarmos esta nossa conversa. A União Europeia e os Estados Unidos é um casamento que passa por uma crise ou já acabou? Pois, eu não sei se estamos casados com a mesma pessoa, não é? Porque a mudança é tão repentina do lado americano que eu acho que se pode mesmo dizer que o nosso matrimónio antigo com o outro lado do oceano, com os Estados Unidos da América, já não pode ser olhado da mesma maneira, porque seria a mesma coisa olhar para o mesmo casamento com uma mulher diferente. Necessariamente já não seria o mesmo casamento, não é verdade? Sim, sim. Mas eu acho que ainda é possível que sejamos felizes. Não sei se vai ter um final feliz, mas acho que é possível descobrir algum tipo de felicidade com este novo interlocutor do lado dos Estados Unidos da América. Obviamente que é difícil. O primeiro semestre da segunda presidência de Donald Trump foi sem dúvida desafiante, mas talvez possamos começar não tanto pela questão da segurança, não tanto pela questão das migrações, não tanto pela questão do impacto na ajuda humanitária, como sabes tenho falado bastante, tenho trabalhado bastante, Eu aceito. mas do ponto de vista das relações comerciais, tu neste momento tens um grande foco na questão do acordo do Mercosul, portanto estás consciente e estás muito presente na questão do facto da Comissão Europeia estar a procurar diversificar parcerias. Sim. Em consequência da nova política. Sim. Mais autocentrada dos Estados Unidos da América, mas apesar disso tu como açoriano também nunca esqueces o Atlântico. Certo. Paulo, como é que se faz esse equilíbrio? Eu acho que é importante podermos explicar isso aos nossos eleitores do PSD e àqueles que viemos a conquistar. Como é que se faz esse equilíbrio entre procurar novas parcerias comerciais, proteger os produtores europeus e ao mesmo tempo nunca esquecer que devemos salvaguardar a relação transatlântica? Este equilíbrio tripartido, como é que tu achas que o devemos proteger, se é que é possível mantê-lo? É de facto difícil e a estratégia da União Europeia tem sido bastante acertada, no meu entender. Primeiro, não desistir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um parceiro fundamental da União Europeia, centenário, com quem temos relações fantásticas, partilhamos valores ocidentais, temos que os manter. Mas tu disseste e colocaste o foco no ponto certo, tem a ver com uma lógica mais transacional. Nós neste momento estamos e temos que olhar para os Estados Unidos mais como o que é que nós temos a ganhar mutuamente. É isso que os Estados Unidos também precisam. A administração Trump colocou bem o foco nesta questão mais transacional ao exigir que nós equilibremos a balança comercial, né? Uma segunda linha também tem a ver com aquilo que está relacionado com a diversificação de parceiros comerciais ao nível global. E falaste do acordo Mercosul, estamos a falar agora também do acordo com a Índia, o acordo com a África do Sul, temos vários acordos aqui em forja. Primeiro, para compensar a ausência, uma possível ausência dos Estados Unidos, e segundo, também para termos aqui alguma influência mundial e global, porque perdemos muito dessa influência, quer no continente africano, quer sul-americano, para outros players mundiais, desde logo a Rússia e a China. E uma terceira linha que tem a ver com aquilo que nós precisamos muito, que é fortalecer o mercado interno, quebrar aquilo que existe em termos de barreiras regulatórias, e nós precisamos disto para aumentar a nossa produtividade, para aumentar o rendimento das nossas empresas, da nossa indústria e também dos europeus. Mas de facto é um desafio difícil. Quando nós falamos dos Estados Unidos e sendo dos Açores, obviamente o Atlântico é fundamental. E nós temos defendido isto e gostaria que tu também pudesses falar um bocadinho sobre isto, desta nova estratégia para o Atlântico, como é que nós podemos aqui, se calhar, lidar mais com aquilo que nos une, não é? O Atlântico, de facto, é que nos une aos Estados Unidos. Mas, por exemplo, na tua relação com os teus eleitores, no teu contacto com escolas, com associações, até com as várias entidades partidárias com que nos relacionamos, especialmente a nossa, claro está, sim. Tu não sentes que, de certo modo, a geração que está da tua para a minha, não é? Que já olha para os Estados Unidos da América com menos romantismo que, por exemplo, a geração dos nossos pais olhou durante a Guerra Fria,
devido à influência cultural que tinha, à influência até política, intelectual. O Cristiano Ronaldo chama-se Ronaldo por causa do Ronald Reagan, Sim, não é? sim, é verdade. Portanto, parece que foi, noutro tempo, parece que foi há imenso tempo que os Estados Unidos da América tinham essa referência referencial. quase solar em relação às democracias europeias, inclusivamente a portuguesa. Tu não sentes que nas novas gerações esse lado mais inspiracional dos Estados Unidos da América se desvaneceu e que acaba por ser mais difícil para nós manter a luz acesa porque não temos esse tipo de referências? Sim, és capaz de ter razão, especialmente naquilo que tem a ver com aquele sonho que nós tínhamos, o American Way of Life, né? O American Sim. Dream. E de facto, por exemplo, a nossa imigração nos Açores foi muito mais direcionada para os Estados Unidos do que propriamente para o continente europeu, ao contrário do que acontecia, por exemplo, a nível nacional. O que é certo é que este referencial de liberdade, este referencial de garantia, eu não diria capitalismo, mas que o princípio do self-made man, não é? Nós vamos para os Estados Unidos, se trabalharmos muito e formos competentes, nós vamos ganhar o dinheiro que nós merecemos. Isto, de facto, mantém-se e há, obviamente, este interesse em continuar a emigrar para os Estados Unidos. No entanto, aquilo que nós temos assistido com as políticas migratórias, com as restrições que estão a ser colocadas neste momento, tornam os Estados Unidos menos atrativos e tem levado também uma fuga de cérebros dos Estados Unidos, né? Cientistas, a investigação, que têm vindo para a União Europeia. Né? E como é que achas que nós, europeus, e em particular nós portugueses e nós açorianos, podemos aproveitar essa fuga de cérebros dos Estados Unidos da América para cá? Tu tens sido um grande defensor do investimento e do foco político na bioeconomia, na economia azul. É possível que os Açores, enquanto hub da ciência virada para os oceanos, possam ter essa capacidade de captar novos talentos que fogem dos Estados Unidos da América um pouco mais sombrios de hoje? Como é que poderíamos fazer isso? Sim, nós na União Europeia somos um referencial de liberdade, né? Um referencial de democracia e, acima de tudo, nós temos portas abertas para quem nos procura e para quem, efetivamente, quer desenvolver o seu trabalho com a autonomia que necessita para a promoção de conhecimento, para a divulgação de conhecimento e boas práticas. E, de facto, é o que nós estávamos a falar há pouco, o foco no Atlântico, o foco naquilo que nos é comum aos Estados Unidos, o foco na investigação do mar profundo, da coluna d'água, na questão do acesso ao espaço, das alterações climáticas, tudo isto, obviamente, que vai permitir termos uma visão afastada de ideologia, afastada daquilo que são os nossos princípios ideológicos e focada naquilo que efetivamente nos pode acrescentar. E naquilo que nos acrescenta, eu penso que nós temos aí uma grande mais-valia do Atlântico, uma grande mais-valia dos Açores, da sua posição geoestratégica, de Portugal como um todo, e que tem que assumir este papel liderante do Atlântico, que eu acho que sinceramente que é muito importante. Aliás, e tu na AFET, na questão também dos assuntos externos, também tens trabalhado muito nisto, que é a nossa posição no mundo. E também te questionava sobre isso, como é que tu vês a nossa posição tão importante naquilo que outrora foi o centro do mundo e este processo que está a haver de continentalização da União Europeia. Achas que nós, Portugal, temos ainda um grande potencial? Eu julgo que depende da nossa capacidade de explicar aos nossos cidadãos porque é que temos que continuar a ter os Estados Unidos da América como parceiro essencial, mesmo que momentaneamente a administração não seja exatamente a mais simpática de ter como interlocutor. É isso. Porque é que ainda vale a pena e porque é que também estamos a contribuir para nos protegermos a nós ao mantermos a relação com eles. Não é porque tenhamos qualquer tipo de tendência, ou não é porque sermos tendenciosos em relação aos Estados Unidos da América, é porque faz parte do nosso interesse nacional, enquanto Estado-membro da União Europeia, enquanto membro fundador da NATO, continuar a manter esta relação, porque ela vai proteger os nossos interesses. É muito paradoxal, nós não podemos dizer ao mesmo tempo que queremos defender a Ucrânia até uma vitória europeia e uma paz justa, longa e duradoura para os ucranianos e ao mesmo tempo dizer que não queremos ter uma relação com os Estados Unidos da América. Não podemos ser como os nossos colegas socialistas que dizem nós queremos que a Ucrânia ganhe a guerra e que a paz seja justa e duradoura e ao mesmo tempo não queremos investir nem cumprir com as metas acordadas na Cimeira da NATO em Haia. Quer dizer, ou queremos uma coisa ou queremos outra. O melhor dos dois mundos não existe na política. Mas deixa-me fazer-te uma pequena... Mas achas que Trump pensa assim também, né? Que é uma lógica pragmática? Eu acho que é um pragmatismo, mas não deixa de ser um pragmatismo com falta de racionalidade. O nosso pragmatismo é um pragmatismo racional, com factos. Okay. O pragmatismo do Sr. Trump ou é um pragmatismo em benefício próprio ou é um pragmatismo que deriva da adulação. O Benjamin Netanyahu, supostamente um grande aliado de Donald Trump, para ir à Casa Branca teve que levar uma carta em que dizia que o queria nomear para o Nobel da Paz. O primeiro-ministro do Reino Unido, um grande aliado dos Estados Unidos da América, teve que levar uma carta do rei Carlos a convidá-lo para ir lá para uma visita. E aquela mensagem do presidente do Conselho Europeu, António Costa, nosso compatriota, teve que oferecer uma camisola do Cristiano Ronaldo. Portanto, com Trump tem que sempre levar um chupa-chupa, não é? É isso. Muitas vezes parece que estamos a lidar com um rapaz de calções. Nada contra pessoas de calções. Quer dizer, desde que fora do Parlamento. Desde fora do Parlamento. Ainda não vimos nenhum socialista de calções, mas ainda faltam 4 anos para acabar o mandato. Mas deixa-me fazer-te uma pequena provocação que não resiste, que é, como estavas a dizer há pouco,
eu estou nos assuntos externos, tudo o que é geopolítica, geoestratégia, é tudo muito interessante, sem dúvida estimulante de pensar, são debates que de facto têm um nível de envolvimento político muito marcado aqui no Parlamento Europeu devido ao facto de estarmos a interagir com 27 realidades geopolíticas diferentes. Como é evidente, discutir a defesa do Báltico com uma ex-ministra da Estónia que cresceu num gulag é muito diferente de discutir a defesa do Báltico com um espanhol. Certo. E eu sou muito amigo dos espanhóis, como tu sabes, até pelas lutas pela democracia na América Latina. Portanto, aprende-se muito a discutir geopolítica. Mas tenho que te lançar aqui uma provocação, que é, eu muitas vezes sinto, e esta é a minha área, não é? Portanto, estou a jogar em casa quando falamos desses temas, muitas vezes sinto que cada vez que nós, no centro-direita ou na direita democrática, ou no nosso espaço europeísta até, do chamado consenso de Maastricht, de liberais, centro-esquerda e centro-direita, cada vez que nós dizemos vamos fazer uma coisa para combater a influência russa no mundo, isto é, vamos fazer uma coisa porque temos que ter uma voz europeia no mundo, parece muitas vezes que a consequência de fazermos qualquer coisa para combater os russos dá votos aos partidos na Europa que são financiados pelos russos. Vou-te dar um exemplo. Temos que apoiar o Mercosul como posição de princípio. E essa é a nossa posição de princípio. Mas muitas vezes, se apoiamos só como questão de princípio e esquecemos todo o impacto e todas as consequências dos acordos de comércio para os próprios europeus, estamos a dar votos aos nacionalistas que vão defender os europeus contra as nossas soluções que supostamente iam combater os russos. Portanto, às vezes caímos um bocadinho no paradoxo, que é para combater a Rússia acabamos a dar votos aos partidos que são financiados pela Rússia. É verdade. E eu acho que o caso do Mercosul, quando se tem uma defesa desmedida, que não tem em conta não só o interesse geopolítico, sem dúvida temos que ter como o interesse dos produtores europeus, que sei que tens sido um porta-voz deles, em concreto dos agricultores, acabamos por, com o alibi de defender a Rússia, beneficiar os partidos que a Rússia mais prefere que a defendam aqui neste Parlamento. Certo. Como é que se escapa a esse paradoxo em políticas públicas? Ou seja, como é que se protege ao mesmo tempo a geopolítica e a política pública de todos os dias e todos os europeus? Como é que se escapa a esse paradoxo? Não, tens toda a razão. De facto, o que tem acontecido, mas felizmente nós estamos agora a olhar para uma segunda geração de acordos comerciais e que colocam claramente 3 premissas. Primeiro, aqui um princípio da reciprocidade, não é? Isso é muito importante. Que é, os produtos que entram na União Europeia têm que respeitar aquilo que é o modo de produção europeu e aquilo que tem a ver com as próprias regras que nós impomos aos nossos agricultores, aos nossos produtores. Isto, para mim, é fundamental. Uma segunda linha, que é uma cláusula de salvaguarda, é que nós conseguimos podemos suspender o acordo caso existam interferências graves naquilo que tem a ver com os setores comerciais. E uma terceira linha que tem a ver com o facto de nós garantirmos também um apoio financeiro para quem mais sofre, né? Para quem mais é penalizado. No caso do Mercosul estamos a falar dos agricultores. Dos agricultores. Então, tu achas que dentro da Comissão e até dentro da nossa liderança do PPE, achas que há essa consciência que para fazer a coisa certa do ponto de vista geopolítico, ou seja, para travar a China e combater a Rússia, não podemos sacrificar os interesses dos cidadãos europeus dos quais nós dependemos eleitoralmente? Não, achas que essa consciência já está instalada? Nós já sacrificamos demasiado, Sebastião. E essa é que é a questão. Dá-me um exemplo em quê? Para as pessoas lá em casa perceberem. Acho que todos nós temos conhecimento e nós todos sabemos, por exemplo, a entrada de produtos, olha, por exemplo, do setor têxtil, a entrada de encomendas de companhias chinesas, desde a Shein, da Temu, que entram na União Europeia, que não respeitam minimamente aqueles que são os nossos padrões de produção europeus e que vêm a preços que nós não conseguimos competir. Isso destrói a nossa indústria. A partir de agora, isso não pode acontecer mais. Nós destruímos e nós ficamos de reféns e dependentes de parceiros externos que às vezes não são confiáveis. Nós tivemos também um acordo com a Rússia em termos de vetores energéticos, que depois rapidamente utilizou a energia como uma arma política e de guerra e que nós ficamos numa situação muito difícil. Mas acima de tudo... Portanto, achas que neste momento a Europa e as suas várias instituições conseguiram aprender com os seus erros recentes no que toca ao seu posicionamento e à relação entre aquilo que dizem para fora e aquilo que protegem para dentro? Sim, porque os europeus não aguentam mais. E o sinal foi claro nas últimas eleições europeias e eu penso que nós estamos a chegar a um limite de capacidade dos europeus em aguentar toda esta diplomacia global que nós fizemos até ao momento, no soft power, e que neste momento nos levou a termos graves problemas de competitividade e que deixamos entrar na União Europeia produtos com quem nós não conseguimos competir. E é por causa disto que esta nova geração é bem-vinda de acordos comerciais, porque nós não podemos ser isolacionistas, não podemos estar isolados do mundo, mas não posso também deixar de dizer que de facto tens toda a razão, que estes acordos, e cito aqui a Presidente da Comissão Europeia, mais do que uma oportunidade comercial, são uma necessidade política. E nós precisamos mesmo de estar abertos para o mundo para compensar eventuais perdas de parceiros que outrora dávamos por garantidos. Terminamos aqui com uma nota de otimismo, mas antes de terminarmos, sei que esta rúbrica termina sempre com uma nota mais pessoal, que tenha a ver com o deputado e que tenha a ver com o tema,
e por isso convido aqui o Paulo Nascimento Cabral a partilhar uma pequena história sua relacionada com as relações transatlânticas e com o seu trabalho menos público e mais secreto enquanto eurodeputado. Paulo, o que é que queres partilhar connosco? Eu dava só 2 exemplos, que isto tem que ser assim mais dinâmico, mais engraçado. 2 exemplos que um tem a ver com, nós temos nos Estados Unidos a maior ponte do mundo, que liga a América aos Açores, que é a Ponte Braga, que liga então o continente americano a Fall River, onde tem uma maior comunidade açoriana, e de facto toda a gente brinca com isto, diz que a Ponte Braga é o que liga os Estados Unidos aos Açores, que é de facto a maior ponte do mundo. E uma segunda nota que tem a ver com o facto de nós, e eu tenho que recordar aqui o discurso do presidente Kennedy, em que em 1961, no seu discurso, o inaugural address, referiu "Ask not what you can do for what your country can do for you, but what you can do for your country." E de facto, este foi um discurso que eu ouvi e que me marcou profundamente. E em vez de nós estarmos sempre aqui a aguardar para perceber o que é que o nosso país pode fazer por nós também temos que ser proativos e tentar ajudar. Isto foi um mote para a minha vida e de facto tenho tentado fazer isso. Mas pronto, são 2 exemplos. Se alguém proativo, és tu. Mas e tu, Sebastião, também tens histórias para nos contar? Tenho uma história mais curiosa, nunca revelei isto em nenhuma entrevista, mas aqui neste clima de cumplicidade faz sentido que o faça. Eu conheci o presidente Zelensky por causa de um ramo de flores. E a história sucintamente é esta. Há uma colega nossa mais veterana, foi ministra, foi presidente de comissão parlamentar, na Lituânia, que é a Rasa, já uma decana aqui do PPE, e ela foi para a Geórgia para as manifestações em favor da Europa, em favor da democracia, e as autoridades da Geórgia ripostaram contra os manifestantes num protesto onde ela estava com canhões de água. E eu achei a coragem dela, uma senhora mais velha que os meus pais, não é? E talvez que os meus avós. Mas eu achei a coragem dela tão nobre e tão excepcional que lhe ofereci um ramo de flores. Pela coragem dela. Eu ofereci-lhe o ramo de flores e ela disse-me: olha, obrigado pelo teu gesto, vou então enviar-te um convite para ires a Kiev no 3º aniversário da guerra. E eu fui, a convite dela, e em Kiev, no 3º aniversário da guerra, tive a honra de conhecer o presidente Zelensky. Portanto, eu conheci o Zelensky por causa de um ramo de flores. É essa a história que tenho aqui para te contar e para contar aos nossos ouvintes deste podcast em estreia. Terminamos aqui o primeiro episódio do novo podcast do PSD no Parlamento Europeu. Esta primeira conversa foi entre mim, Sebastião, e o nosso deputado eleito pelos eleitores da AD e pelos eleitores dos Açores, Paulo Nascimento Cabral, que ele representa tão dignamente. Nós voltamos em outubro com outros 2 deputados, numa outra conversa com outro tema. E a Madeira também, Sebastião, também estamos aqui a suas imagens. E o Porto Santo. E pedimos dizer todas as ilhas dos Açores, que elas mereciam todas ser referidas. É verdade. E não quero mais que lembrar que nós estamos nas nossas redes sociais, peço-vos que nos sigam e também acompanhem a nossa agora newsletter mensal Somos Europa, que também serão divulgadas nas redes sociais e também pela mailing list. Foi um prazer, Sebastião, muito obrigado. Até à próxima, Paulo. Até uma próxima. Vamos então para o jantar da delegação. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger We Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united.